Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre carreira aqui na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu tenho um blog chamado Abrindo Parênteses e um canal no YouTube e também esse canal aqui no Instagram, onde eu compartilho, informações e curiosidades sobre morar aqui na Alemanha. Eu moro na cidade de Colônia desde 2018 e uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu me mudei pra cá foi a inserção no mercado de trabalho, né? Então eu criei essa iniciativa que se chama Carreira na Alemanha, onde eu abro espaço aqui no meu Instagram para vários brasileiros compartilharem as suas histórias, compartilharem suas experiências e contarem como que foi a questão da inserção deles no mercado de trabalho aqui na Alemanha, quais que foram as dificuldades, questões de validação do diploma, porque são dúvidas que eu vejo que são muito comuns, assim, na comunidade de brasileiros por aqui e, como sempre, né, diferentes carreiras, formações, áreas de atuação, elas têm diferentes necessidades, diferentes peculiaridades. Então, hoje eu vou conversar com a Rafaela, que ela já tá aqui no chat esperando a gente. Então, vou convidar ela aqui para participar. Olá! Oi, tudo bom, Clarissa? Boa noite. Boa noite, tudo bem? E você, tudo bem por aí? Tudo ótimo, ainda mais com um tempinho bom que tá fazendo aqui em Frankfurt, né? Eu imagino que em Colônia não seja diferente, que começou a ficar um pouco mais fresquinho, mas É, saindo o sol de novo a gente se anima, né? eu já ia justamente perguntar se o outono já chegou em Frankfurt, porque aqui em Colônia já estamos a 20 graus, já está escurecendo um pouquinho mais cedo, então já dá para ver que aquele calorão já era. Já acabou, exatamente, né? Aquela coisa, são algumas 2 semanas de reclamações. Ai, meu Deus, estou suando, não tem ar-condicionado, porque está fazendo 37 graus. E depois, já sentindo, por exemplo, na manhã, quando eu saio para o trabalho, são 9 graus, né? Já percebi assim, meu Deus, não posso mais sair só com uma camiseta, já tem que ter um casaco. Ou é aquele período do ano em que você tem que ter roupa para todos os tipos de tempo, né? Seja no momento mais Eu sempre digo que nessa época do ano dá para saber que horas a pessoa saiu de casa pela roupa que ela está usando. Então, dependendo exatamente. da quantidade de camadas, já dá para saber. Verdade verdadeiríssima. E aí, se apresente aí pro pessoal, então, fale um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Rafaela Matias, eu tenho 36 anos. Eu sou professora de alemão como língua estrangeira e segunda língua, aqui na Alemanha desde 2013. Eu sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em letras, bacharelado e licenciatura, letras português e alemão. E aqui na Alemanha eu fiz o mestrado em ensino de língua alemã como língua estrangeira e segunda língua na Universidade de Mainz. E lá, desde 2016, eu faço na mesma área o meu doutorado. Entendi. E o que te trouxe para a Alemanha, assim? Foi uma questão de que queria morar fora? Tinha a ver com o fato de que tu já estava estudando, né, letras português-alemão? Ou foi, não sei, um amor aí diferente? Enfim, conta aí pra gente como que foi essa jornada. Eu acho que assim a resposta mais sincera a essa pergunta é a vida me trouxe para a Alemanha, porque muito embora a carreira que eu estudei, né, o estudo que eu fiz no Brasil tenha toda a relação com a Alemanha, eu nunca planejei exatamente, até mesmo, vamos dizer assim, até a metade para o final do meu estudo de letras, né, de vir morar aqui. Mas eu já tinha uma conexão com a Alemanha, de vir para cá a trabalho, porque vamos dizer assim, antes de vir para a Alemanha, eu tinha uma vida de agente dupla. Eu dava aula de alemão, iniciando num projeto da universidade, né, onde eles auxiliam aos alunos que mostram aptidão para isso, a fazer a iniciação a docência, começar a dar aula, descobrir, assim, testar métodos de ensino. Então, fazia isso, mas ao mesmo tempo tinha um outro emprego. Na verdade, esse era o meu emprego paralelo. Eu trabalhava numa agência de turismo receptivo que lidava com turismo, na verdade, agências de turismo na Alemanha. Então, nossos clientes eram só alemães, né?
Tá, pera, mas era uma agência de turismo que recebia alemães no Brasil ou recebia brasileiros na Alemanha? É um Ou... pouquinho mais complexo do que isso. Vamos dizer assim, se enquanto um turista ele está aqui na Alemanha, ele vai para uma agência de turismo, ele lida com a agência e os funcionários da agência. No Brasil, quando ele chega lá, ele é recebido por guias, hotel, e eu não era nada disso. Tá. O que eu era, vamos dizer assim, a pessoa por trás dos panos, que fazia tudo acontecer, e a conexão entre os hotéis do Brasil e as agências da Alemanha, para que o cliente não tivesse que lidar com nada disso. O meu cliente não era o cliente final, mas as agências aqui da Alemanha. Então, assim, a Alemanha estava presente na minha vida e, inclusive, eu comecei a trabalhar nessa agência justamente por eu estudar letras português e alemão. Eles procuraram, eu comecei como estagiária e depois passei a gerente de vendas. Fiquei trabalhando por 5 anos nessa empresa e, paralelamente, continuando o meu estudo, a minha faculdade. E ali tinham feiras, por exemplo, tem algumas feiras muito importantes na Alemanha em relação ao turismo. A maior do mundo acontece na Alemanha, em Berlim, uma das mais importantes aqui em Frankfurt. Então, eu vinha para essas feiras, tinha contato aqui com os meus colegas alemães no Brasil, mas com o mundo por aqui. Em algum momento, claro, assim, que ficou para mim. Claro que eu tinha uma conexão com um interesse maior pela cultura, realmente não era só, ok, a língua, isso é uma possibilidade de emprego. E em um dos anos, acho que foi em 2009, eu decidi, depois de uma feira, ficar um pouquinho mais de tempo aqui, para sentir como é a vida aqui e também para melhorar o meu alemão, né? E ali. Que é um pouquinho. Foi bem pouquinho mesmo, foi um mês, um pouco menos de um mês, bem pouquinho. A coisa de aproveitar as férias do trabalho, né? Juntar a possibilidade de estar por aqui, já está por aqui mesmo, então, né, já cruzou o Atlântico, então vamos aproveitar e fazer um curso. Aí nesse curso que eu fiz no dia a dia, eu acho que eu sentei comigo mesma para uma conversa séria, eu já estava terminando a licenciatura, né? Já tinha terminado o bacharelado, estava terminando a licenciatura, já tinha tido essa iniciação à docência, dado aula mais ou menos por um ano dentro da UERJ, nesse projeto de línguas para a comunidade, e a conversa séria comigo mesma foi: o que você quer fazer com essa formação que você tenha? Para onde você vai agora? E ali iniciou a decisão de fazer o mestrado na Alemanha. Então, assim, né, eu digo a vida porque foram muitas coisas que foram se juntando para essa decisão. Não foi algo assim por muito tempo sonhado, oh meu Deus, como eu preciso ir para lá, mas aconteceu, e no momento que aconteceu, eu comecei a buscar as informações para tornar isso realidade. Eu acho que é muito natural, principalmente nessa fase aí que a gente está se formando, né, na faculdade. Então, foi justamente nessa época também que eu comecei o meu planejamento mesmo para vir aqui para a Alemanha, porque eu tenho a impressão que a universidade, né, a formação, ela é uma etapa, e aí, enquanto você está muito envolvido com aquilo ali, você não vê o horizonte depois. Verdade. E aí, quando vai chegando a formatura, aí que você se pergunta, tá, mas e agora, né? Agora que essa etapa está concluída, o que eu vou fazer da minha vida? Exatamente. É bem interessante. E só uma pergunta, porque eu realmente não estou muito familiarizada com o curso de letras e eu não sei exatamente como funciona, mas o fato de que tu estudava letras português, alemão, tu aprendeu alemão na universidade? Então, excelente pergunta, porque assim, em muitos cursos de letras, você já tem como pré-requisito, antes de começar o curso de letras, saber a língua, ser fluente na língua, né? Por exemplo, inglês é assim, espanhol é assim, mas em outras línguas não. No alemão, você não precisa começar até porque se eu tivesse tido que começar sendo fluente em alemão, eu não teria começado, porque não era o caso. Pessoal, já dá pra ver que é porque o negócio realmente é complicado, não é? Exatamente, né? Imagina. Ia ser bastante excludente, inclusive, se só pudesse começar se soubesse a língua. É claro que, assim, o tempo de graduação, ele não é suficiente para você, somente dentro do que é oferecido na universidade, para você, e ainda mais vamos dizer assim, nesse contexto em que você não está no país onde a língua é falada, não está em contato com a língua o tempo todo, você tem vários seminários, são muitos de alemão, mas alguns de literatura alemã e não língua alemã. Então, assim, a carga horária de língua alemã
semanalmente é muitíssimo reduzida em comparação àquilo que uma pessoa realmente precisa para adquirir um entendimento para início de conversa, depois uma fluência e depois uma proficiência necessária para dar aula da língua. Então, ele tem mesmo que correr por fora, né? Só a aula de alemão dentro da faculdade não é suficiente. Uhum. Tá, e aí tu tava passando por esse processo, né? Então tu veio pra Alemanha e tu ficou um tempo aqui e aí tu começou a cogitar a questão do mestrado. E Isso. aí eu queria te perguntar nessa época, qual que era o nível de alemão que tu tinha e como que foi esse processo de perseguir o mestrado na Alemanha? Porque eu sei que você precisa de um alto nível de alemão para cursar o curso superior aqui na Alemanha. E como que o sistema de educação aí é um pouco diferente, né, entre o Brasil e a Alemanha? Tu teve que correr atrás de alguma coisa para fazer algum tipo de compensação? Como que foi esse negócio Bastante todo? Coisa. Na verdade, foi uma grande etapa. Foram muitas etapas. E o bom foi, ao mesmo tempo, de ter bastante informação, mas não ter todas as informações. Sabe aquela coisa do o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída? Porque é bom você saber que existem muitas etapas para andar, mas se você souber assim, nossa, são 1000 e não 10, às vezes a gente desiste antes de sequer começar, não, são 1000 e são muitas. Então, né, foi um passo a passo. Mas o primeiro passo definitivamente foi me informar um pouco de quais eram as possibilidades de carreira dentro da aula de ensino de alemão e dentro de possibilidades de mestrado. Porque, sinceramente, como você falou, a gente termina um bacharelado, uma licenciatura e ainda está muito cru, assim, do mundo, da realidade. O que é o mundo lá fora? O que é possível, o que acontece depois que eu termino e ganhei o meu diploma na minha mão? Então, até mesmo de saber que existe esse mestrado específico muito prático sobre o ensino de alemão como língua estrangeira, eu não sabia da existência desse específico, né? E aí passou pelo primeiro processo de informação, de ler o que era necessário. E nessa época você perguntou do nível de alemão. É meio difícil falar exatamente sobre o meu nível de alemão da época, porque assim, se por um lado eu tinha um pouco de contato com o alemão, assim, vamos dizer, na minha vida privada, através de música, e através de pessoas que eu conhecia, eu tinha essa questão do meu emprego, eu lia diariamente e-mails em alemão, mesmo que talvez, assim, a parte de expressar, que é sempre a mais desafiadora, eu ainda tivesse, assim, um pouco mais, assim, reservada e receosa, o meu vocabulário passivo era bastante grande, assim, vamos dizer, talvez estivesse entre o B2, B2 e o C1, né? Justamente por eu ter esse convívio diário com colegas alemães ou até clientes mesmo que ligavam nessas agências, então isso contribuiu bastante. Mas eu não tinha, por exemplo, um papel, um certificado me dizendo que eu tinha um nível B, sequer, eu acho que nessa época o único certificado que eu tinha, algum papel, seria talvez um B1 da vida, né? Que definitivamente está muito distante daquilo que é solicitado pelas universidades, principalmente para estudar algo como a carreira de alemão como língua estrangeira. Né? Eles exigem, na verdade, as universidades pedem são 2 provas de proficiência que você pode, em geral, apresentar, né? O DSH, isso não só para a carreira de professor de alemão, mas serve como comprovante de proficiência para diversas áreas, para a maioria das áreas que você vai fazer um estudo, né, ensino superior na Alemanha, DSH e o Test DAF. São 2 testes diferentes, com estruturas diferentes, mas que tem a função de comprovar que a pessoa está minimamente ou ali no B2, ou dependendo, porque tem vários níveis, então o resultado é escalado, né? Então, dependendo do nível que você atinge, comprova-se que você tem o B2 ou o C1, sendo que para alemão como língua estrangeira, para cursar ou seja, bacharelado, ou mestrado, ou doutorado, você tem que tirar a melhor nota em todas as áreas das 2 provas. Tem que ser ou DSH. Obrigada a fazer as 2. Você pode fazer uma delas. Tá. Entendi. E isso depende muito também, já fica como dica, da universidade. Cada universidade impõe a sua regra, né? Algumas vão falar que pode ser tanto um contra o outro, outras vão falar que tem que ser um específico. Mas, em geral, assim, as 2 são válidas como comprovação de proficiência e você tem que ter o DSH3, que é o
o nível mais alto do DSA, ou o teste da 5 em todas as competências, né? Vamos dizer assim, que tem, né, ouvir, falar, escrever, tem que ser a nota máxima em todas as competências. E eu saí do Brasil, inclusive, depois de recolher todas as minhas informações, descobrir para onde eu poderia mandar minha candidatura para o mestrado. Eu saí sem este certificado, eu não tinha, né? Então, eu sabia que ao chegar na Alemanha, a primeira coisa que eu tinha que fazer era O certificado. ter esse certificado. E foi a primeira etapa daquelas várias. Fazer um curso de 1 mês para me preparar para fazer essa prova. E aí, é a dica que eu dou também para todo mundo, nunca deixar, se for o caso de precisar de um exame de proficiência, nunca deixar de se preparar com um curso específico para aquele exame. Porque uma coisa é você ter o nível da língua, outra coisa é você conhecer a prova tão bem, né? Isso é uma dica fortíssima, porque eu não tenho experiência com esses dois certificados, com essas certificações que tu mencionou, né? Mas, por exemplo, meu marido fez a prova do Goethe Institute, e ele falou justamente isso. Ele disse, o problema não é a prova, tipo, não é você não entender as coisas que estão na prova, não é você não conseguir acompanhar o sistema da prova, mas é que é tudo com tempo. Então ele falou assim, tempo na questão de que você tem que ouvir, eles vão passando o áudio e você não tem um tempo entre uma fala e outra, ou entre um áudio e outro para anotar as respostas. Você tem que ir escutando, lendo as opções da prova, já marcando tudo, e não tem tempo para você voltar depois e conferir. É tudo muito rápido, assim. Exatamente. E aí, depois na parte escrita você também tem tempo, a parte falada é tudo cronometrado, e aí ele disse assim, a pressão que você tem para performar nessas condições é o que torna o processo muito mais difícil do que o conteúdo mesmo. Então, eu imagino que se você chega lá meio desavisado, não vai conseguir entender nada, não vai conseguir fazer nada. Posso te contar duas coisinhas rápidas a esse respeito. Número 1, que eu conto hoje, assim, eu preparo alunos para provas oficiais, né? E o legal é justamente que eu conto para eles. É um treinamento um pouco militar. Porque, por um lado, você pode saber muito bem, tá bem seguro na língua, mas justamente como você falou. Aí você começa a ficar nervoso ao tempo. Ai, meu Deus, eu não marquei essa, né? Da sua mão já saber, ou a mente saber, agora vem a questão tal. Então aquilo não perturba mais, eu posso me concentrar 100% nas questões, em me expressar bem e não em, oh meu Deus, cadê minha caneta? E caiu no chão, nada disso. E a segunda coisa dentro do meu mestrado, nós tivemos uma disciplina falando sobre exames, preparação de prova, exames oficiais, para conhecer todos eles, né? Porque nós temos que saber preparar os alunos para eles, então conhecer os métodos diferentes, e foi contada uma história fantástica de que uma diretora muito famosa, obviamente não vou falar o nome, uma sumidade da minha carreira, né, da área de formação de professores de alemão como língua estrangeira, ou seja, não era um aluno, não era um professor, era um formador de professor, nativo. Era um seminário para falar sobre justamente a construção de algumas questões da prova, e para todos esses formadores foi dada uma prova para fazer na hora, sem preparação, sem nada. E eram todos alemães, e eles tiveram dificuldade, muitos tiveram dificuldade por exemplo, no teste TAF você tem que ser muito rápido, muito preciso, e se você não está preparado para que tipo de questão vai cair, você pode ser nativo, você não vai conseguir fazer naquele tempo limitadíssimo a questão até o fim. Então isso acendeu mais ainda justamente essa questão a preparação, isso para uma prova, para um mestrado, para o mercado de trabalho, é sempre um tema muito importante. Se preparar mentalmente, fisicamente, financeiramente, é um tema muito importante. E aqui você tem que considerar também que o dia de uma prova é um dia na sua vida, né? Então você também tá sujeito a muitas outras condições, né? Às vezes você dorme mal, tipo, às vezes acordou e aí se atrasou, tipo, perdeu um trem, teve algum problema e daí já chega lá ansioso, já chega lá nervoso. Então todas essas coisas também é necessário se preparar mentalmente justamente para isso. Totalmente.
Mas então tá, aí você fez o certificado e depois conseguiu entrar na faculdade? Como que foi o processo para entrar na faculdade, para ser aceita na faculdade? Pois é, aí foi o caso de, assim, depois de pesquisar o que cada faculdade exige, cada faculdade vai existir uma coisa, né? E cada uma tem o seu próprio processo seletivo. Algumas reúnem esse processo seletivo num sistema chamado UniAssist, onde você manda seus documentos para lá, né? E eles aproveitam aqueles documentos para sua candidatura em diferentes universidades. Mas outras fazem o seu próprio processo seletivo. Então, eu e, por exemplo, a Universidade de Mainz, onde eu acabei fazendo meu mestrado, que foi, na verdade, a mais complicada, com o maior número de papéis. A única que eu falei assim, nessa não vai funcionar mais de jeito nenhum, porque olha a quantidade de papel, foi a única que exigiu, além de todos os papéis, de todas as certificações, tudo, né, juramentado, diplomas do Brasil, do ensino médio, do bacharelado, da licenciatura, eles exigiram também uma entrevista para ver a sua aptidão, né? Para saber quem é você, conversar com você. Viajei para Mainz pessoalmente para conhecer as duas diretoras do setor de alemão como língua estrangeira. Elas fizeram uma entrevista comigo, eu morrendo de medo, obviamente, né? Meu Deus, além de analisar o seu currículo, mandar o currículo, etc. Eles queriam fazer uma conversa pessoal, mas foi, na verdade, uma conversa muito boa. Eles disseram no ato, logo em seguida, você está aprovada e tá tudo certo, você vai poder fazer um mestrado com a gente. Hoje, quando tu olha para essa experiência, depois de tudo que tu aprendeu e de todos os processos que tu passou, tu acha que a entrevista foi uma coisa, um diferencial positivo? Porque o motivo que eu tô perguntando isso é porque eu tenho a impressão, né, não no processo seletivo de universidades, mas no processo seletivo de empresa, é que às vezes eu acho as coisas um pouco impessoais demais. Justamente como eles não te conhecem, eu tenho a impressão que você perde muitas chances por não ter essa oportunidade de estar lá cara a cara com a pessoa, de realmente se apresentar, de realmente mostrar que você é capaz e tal. Então, o que tu acha? Concordo 100%, não poderia concordar mais com você. No momento em que você está lá como ser humano, presente, mostrando como você se expressa, às vezes são pequenas coisas, assim, às vezes são coisas grandes, perguntas que você pode fazer e elaborar melhor do que através de um texto, mas é justamente você tem a oportunidade de expressar e mostrar quem você é, de fazer perguntas, o tom que você faz, a segurança que você faz, e é justamente isso, assim, que depois foi explicado, né? Eles explicaram por que eles fazerem essa entrevista, e justamente eles falaram da importância de falar, conversar cara a cara, de não só ser uma folha de papel, teve que ter a folha de motivação e tudo mais, mas depois de conhecer a pessoa e saber realmente quais são os objetivos pessoais, se aquilo combina com vamos dizer assim, a grade da universidade. Eu achei que e às vezes tiveram perguntas, assim, teve uma pergunta que eu me lembro que eu fiquei assim tensa, né? Do tipo, mas o nosso mestrado aqui ele é muito intensivo, que foi verdade. E você vai ter aulas da manhã à noite. Nós vemos aqui que você mora em Frankfurt. Eu sempre moro em Frankfurt, mas é a 40 quilômetros daqui. E é possível que isso seja um desafio, inclusive financeiramente, porque você não vai ter tempo para trabalhar, ou se tiver, vai ter muito pouco. Isso é um problema para você? Eu não, imagina, não é muito, nenhum problema nenhum. Obviamente. Óbvio que era um problema. Eu não ia falar. Mas naquele momento você simplesmente diz, tudo dará certo. Eu não, claro, imagina. Inclusive, eu acredito que muitas pessoas, assim, então, as minhas orientadoras acharam assim, que eu era muito rica pela segurança com a qual eu falei, não, imagina, isso não é um tema para mim. Mas Já cuidei de todas essas coisas, não precisa se preocupar. justamente, mas assim, eles queriam saber e falar justamente pessoalmente com cada candidato que eles consideravam, vamos dizer assim, adequados, sobre esses temas que são relevantes mesmo para o andamento, que às vezes, muitas vezes, o fato de ser tão intensivo é o que faz uma pessoa parar no meio e falar, não consigo. Então, ela saber de antemão, olha, isso é um tema para quem quer levar esse doutorado à frente, né? Claro, e aí, então, eles investiram todo esse tempo para avaliar os candidatos, eles deram uma vaga para uma pessoa, e aí se a pessoa desiste no meio do caminho, isso também não serve os interesses da universidade, né? Então, é super válido que realmente eles façam Justamente. essa análise. Pois é. E
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu veio com visto de estudante? Então, porque como tu teve que fazer todo esse processo, e eu não sei exatamente quanto tempo demorou, como que funcionou a questão de visto? Ou não sei Visto se é, tem cidadania, ou como que ficou isso? Ah, entendi. visto é sempre um tema, né? É, é, e a verdade é que, assim, como eu vim sem ainda, vamos dizer, qualquer confirmação da universidade, ou não havia na época cooperação entre a UERJ e qualquer universidade da Alemanha, né? Que, vamos dizer assim, uma cooperação facilita bastante essa questão de conseguir o visto, etc. Eu vim na cara e na coragem, na época era a época das vacas magras da UERJ, do setor de alemão, então não tinha cooperação, não tinha programa, não tinha nada. Então, eu vim, na verdade, como turista, inclusive com o pensamento, eu vou me informar, entrar em contato com as universidades, me candidatar, e se nada der certo, eu volto em 3 meses, quando o tempo de turista acabar, né? Mas, Fazer tudo que dá para fazer em 3 meses e o que não der, aí eu volto. justamente, com aquele planejamento certinho e tal. Mas assim, já depois de 1 mês e meio, já tinha algumas respostas, né? Da possibilidade de pelo menos continuar seguindo na candidatura, né? E a confirmação por escrito disso, e com essa confirmação de que eu estava me candidatando, eu consegui aquele visto intermediário, que é o Studienbewerbervisum, se eu não me engano, se chamava assim na época. Já tem, né? Isso foi 2010. Tem um tempo até. E esse é um visto onde eles reconhecem, né? Ok, essa pessoa, ela tem um tempo, eu acho que na época eram 3 meses a mais do que o visto de turista, para esperar uma confirmação de uma universidade. E aí foi exatamente o tempo que eu precisei para receber a confirmação do mestrado, e com a confirmação do mestrado eu recebi o visto de estudante, que ao mesmo tempo me permitia fazer o mestrado, mas trabalhar o máximo de 20 horas por semana, o que foi o suficiente, né? Esse é o diferencial, né, de visto de estudante, em que você não só pode aprender a sua carreira, mas também ter um Nebenjob ou, né, algo que te possibilite ter uma graninha para financiar seus estudos. Exatamente. Parcialmente, pelo menos. E esse visto que tu fez, então tu fez aqui na Alemanha mesmo, né? Não Na precisou Alemanha. volta. Nossa, mas eu achei super rápido esse processo, assim, em pouco mais de 1 mês eles já te deram o retorno, porque eu tenho a impressão que as coisas na Alemanha demoram, tudo demora. Ah, é 2 semanas para analisar, daí mais o tempo de mandar a carta, daí mais o tempo de fazer não sei o quê. Então eu achei super eficiente. Na verdade, na época foi realmente eficiente. Eu acho, e isso também tem muito a ver. A questão da demora e não demora depende muito também de onde você está, qual cidade. Eu tive uma experiência depois, exatamente de demora, anos depois. Eu tive um hiato de Alemanha, vamos dizer assim, entre 2013 e 2016. Eu trabalhei numa universidade no Egito. Então, eu larguei meu visto aqui, tipo assim, ok, vou dar aula lá. Quando eu voltei. Quando eu voltei para a Alemanha, eu voltei do zero. E aí, quando eu voltei para cá com proposta de emprego, etc., a minha vida continuou aqui, eu só deixei de morar aqui por 3 anos. Mas assim, conta bancária, etc., endereço, tudo mais, né? O apartamento só ficou sublocado, mas mesmo assim a questão do visto foi jogada pro zero de novo. Quando eu voltei, eu levei, acho que uns 4 meses, não, 5 meses para receber um visto de novo. E nesse meio tempo eu não podia fazer nada. Até a proposta de emprego que eu tinha, que eu vim já com ela na mão, eles falaram, esqueça, não pode. Tu jura? Ah, como assim? Definitivamente. Então, assim, eu entendo do que você está falando, porque, por exemplo, o meu processo da época de estudante, eu comecei em Bremen, que é uma cidade menor, né, onde o Ausländerbehörde, né, esse setor que cuida das questões de visto, migração, etc., é menos sobrecarregado do que de Frankfurt. Né, e o local onde eu fiz em 2016 foi em Frankfurt. Então, é outra história, é outra conversa. Isso depende muito mesmo. Você vê que em grupos assim, que brasileiros dividem as suas experiências, existe uma discrepância, às vezes, muito grande de tempo, informações, duração de tudo, que documentos precisa, porque boa realmente. Vontade das Boa vontade! Não é mesmo? Então, realmente, assim, essa variação, né, a gente fala, nossa, o federalismo não foi inventado talvez na Alemanha, mas ele é vivido aqui no seu máximo esplendor,
porque realmente, assim, cada um no seu, cada cidade na sua coisa, né? É realmente bem interessante. Então, assim, eu entendo o que você está falando, porque eu passei por esses dois momentos. Mas, felizmente, graças a Deus, lá naquele iníciozão onde era importante, né? É legal você, já estando aqui, já começar a fazer o mestrado e não ter que voltar para o Brasil e pegar todos os documentos lá que você precisaria pegar aqui, né? É o mínimo que eu espero da eficiência alemã, né? Pelo amor de Deus. Pois mas conversando com os brasileiros no Brasil, a questão da eficiência alemã ela é real, mas muitas vezes discutível. Concordo, concordo. Então, beleza. Aí tu aplicou para vaga na universidade, estava com todos os documentos corretos, resolveu a questão do visto, e aí tu começou a Isso. estudar na Alemanha. Como que foi? Claro, o mestrado dura alguns anos, né? Mas, resumidamente, como foi a experiência de estudar na Alemanha em comparação com estudar no Brasil? Porque como tu fez uma formação no Brasil também, tu tem essas duas visões da universidade, tanto aqui e lá, né? Uhum. Diferenças, Olha, desafios. excelente pergunta. Assim, nos dois, é claro, são dois momentos da formação acadêmica, né? Então, assim, eu acho que a diferença também está muito aí. No bacharelado, nós somos muito verdinhos, assim, a gente não sabe muito né? Da vida, a gente está lá, eu quero fazer uma formação, eu quero ser alguém. Mas, né, no mestrado você já tem uma coisa assim, uma meta muito mais assim, não, eu já conheço esse mercado. Mas falando da estrutura da universidade em si, é claro que não dá para falar assim, no Brasil como se fala essa expressão, né? Se tira leite de pedra, né? No sentido de se faz milagre com os recursos que existem. Né, existe uma excelência de pesquisa, existem professores maravilhosos. O motivo pelo qual eu vim para a Alemanha é também porque eu recebi muito direcionamento e incentivo dos meus mentores no Brasil, que ainda hoje atuam na área de ensino, né, de língua alemã, língua e literatura, Magali Moura. Vão assistir depois, Eba Bolácio, Johannes Kretschmann, pessoas incríveis e maravilhosas. Mas eles todos aqui concordariam, como diz um deles, que assim, existe um problema de condições subpedagógicas de trabalho dentro de uma universidade alemã, brasileira, quero dizer, em que isso começa, por exemplo, muitas vezes na sala, no espaço físico em que você tem para dar aula, né? E os recursos. E claro que vindo para dentro de uma universidade alemã, por mais que se reclame bastante aqui, né? O alemão gosta de reclamar de muitas coisas, e muitas vezes essa reclamação também é importante porque ele observa o que precisa ser melhorado, mas a estrutura da universidade alemã é outra, né? As possibilidades que um docente dentro da Alemanha tem para dar sua aula, se atualizar, rodar o mundo e estar em contato com outros universos é realmente maior. E espaço físico também, etc. E como estudante, aqui a exigência, mas eu acho que é uma questão maior do que só a universidade, é uma questão cultural mesmo, a exigência da sua individualidade e de você individualmente saber e trilhar o seu caminho é bastante grande, né? Isso é uma coisa, porque eu perguntei isso justamente porque eu conheço casos, né, de colegas que justamente não se adaptaram com essa questão de que como você tem que fazer o seu caminho, você tem que correr atrás das suas coisas, porque mesmo no ensino superior, não só no bacharelado, mas no mestrado também no Brasil, existe muito mais, eu vejo, que aquele direcionamento, sabe? Não, você tem que fazer essa matéria, você tem que aprender assim, esse método, né? Toda aquela questão de que você está construindo a sua tese com o seu orientador, não sei o que lá e tal, enquanto que aqui é muito mais do it yourself, entendeu? Exatamente. Tipo, o que você quer? Ou então, por exemplo, como você falou, tem a matéria assim, assado. Aqui tem vamos dizer, um livro que diz tudo que é possível dentro daquele mestrado. Aí você só some os pontos, vá lá, vê quantos créditos você precisa, monte aí o seu negócio e realmente, assim, algumas pessoas vão compartilhar boa parte desse caminho com você, mas muitas não, porque algumas vão pegar 6 meses e vão fazer um estágio no Japão, outras vão fazer, assim, é muito
a possibilidade de individualização é muito grande, que é uma dádiva, uma coisa fantástica, porque cada um, né, cada ser humano vai trazer sua própria ideia, vai ter seu próprio objetivo. Até, por exemplo, dando o exemplo da carreira de professor de alemão, tem tantas possibilidades de áreas de atuações diferentes que cada área de atuação vai precisar de uma coisa. Então você pensa, o que eu gostaria de fazer, e já começa a ir se especializando dentro daquilo. Mas exige muitíssimo mais da nossa própria independência e do nosso próprio foco de realmente seguir coisas sem que ninguém fale, então, você está pensando nisso? Que tal essa ideia? Não. Se você não pensar na ideia e não procurar, não correr atrás, a coisa não vai acontecer. Mas isso é um excelente treinamento para a vida como um todo na Alemanha, né? E é assim, então é mesmo. Verdade. Tu teve alguma experiência discriminatória na universidade pelo fato de tu ser estrangeira? Ou isso não teve nenhuma... Olha, houve duas situações assim que eu posso citar como algo assim, bom, para não dizer, ai, não houve nada, né? É algo a ser observado. Mas assim, a Universidade de Mainz, ela se propõe a ser uma universidade muito internacional. Eles Legal. trabalham muitíssimo nisso. Então, eles também têm todo um cuidado assim, de inserção, por exemplo, antes de começarem os seminários, etc. Teve uma semana para a gente conhecer a faculdade, entender como as coisas funcionam só para os alunos, para a gente, alunos internacionais, né, de todas as áreas. Uma semana antes de começar tudo, para a gente aprender a se movimentar. Olha, aqui funcionam as coisas. Se você precisar de ajuda, funciona assim. Como funciona uma universidade alemã, para aquelas pessoas que não puderam, por exemplo, observar ou perguntar para os pais como foi quando você estava na universidade, né? Porque essa experiência a gente tem, né? A gente acaba ouvindo de um amigo, etc., mas sem ter essa referência. Então tem um seminário, eles têm esse cuidado. Mas vamos dizer assim, vamos dizer dois casos em que eu não achei uma questão discriminatória, mas onde foi possível observar, por exemplo, a fala do mas de vocês, né? Por exemplo, logo no início foi apresentado um grupo que era como se, vamos imaginar assim, como se fosse como se chama isso em português? Vamos dizer assim, um grupo estudantil, uma representação estudantil, né? E tem várias de acordo com as áreas de estudo, e a nossa de alemão como língua estrangeira. Eu acredito que sim. Eu acho que é diretório acadêmico. Não sei, na minha universidade chamava diretório acadêmico. Daí tinha lá o da engenharia, de letras. Exatamente. Tá. Esse mesmo. E sabe assim, como o nosso setor era muito pequenininho, o nosso era junto com outras áreas, né? Nós não éramos, nós somos uma carreira assim, um grupo bem pequenininho. Então, nos colocaram com outras áreas e assim, eu fui visitar com mais outras duas alunas novas lá, o escritório porque eu queria conhecer, né? E aí eles falaram, mas assim, o pessoal que estuda faz a sua área, como tem muitos estrangeiros, né? O que não é verdade, na verdade, isso é uma informação completamente errada, completamente sem fundamento. Ela não sabia nem sequer o que é a minha área, mas a pessoa que estava lá, assim, vamos dizer, atendendo, dizia, porque vocês não têm segurança em se expressar, aí nenhuma pessoa vem aqui representar a sua área. O que não é verdade, porque, por exemplo, dentro da carreira de ensino de alemão como língua estrangeira, estudam muitos alemães. Porque alemães também querem ser professores de alemão. Então, alemães, né? Enfim, nada ali combinava com nada. Mas foi um momento que eu pensei assim, ok. Mas é aquela coisa, a gente ouve algo como isso, no início nós estamos nos adaptando ao sistema, a como as coisas funcionam. Mas depois vendo que aquilo não é verdade, se integrar, entrar naquele grupo e mostrar que não é verdade. Nós podemos expressar assim e trazer as nossas próprias ideias. Então não é assim, não foi uma coisa agressiva, mas só que estava ali presente, vamos dizer assim, né? O motivo da pergunta é porque eu tive muitos amigos que fizeram aquele programa Carreira Sem Fronteiras, né? Não é Carreira Sem Fronteiras, como que era? Como é que é? Eu não sei, exatamente o que você está falando. Sem fronteira. Isso. Ciência sem fronteiras. E aí foram estudar em universidades no exterior e tiveram muitos problemas porque o pessoal, né, em vários países, né, não só na Alemanha, mas na Holanda, em Portugal, na Espanha e tal,
E eles me contavam, assim, né, que o pessoal não quer fazer trabalho em grupo comigo porque eu não sou da... Uau! Ou que, às vezes, eu não entendi uma coisa durante a aula, eu pergunto, e as pessoas ridicularizam a pergunta, sabe? Ou, tipo, é que claramente você não tá entendendo. E aí, por isso que, justamente, como tu teve uma experiência universitária, tudo bem que ainda mestrado, né, é um pouco diferenciado, já é um ambiente um pouco mais adulto também. Então, tem toda essa questão, mas eu acho super importante divulgar, né? Que não, que você teve uma experiência super positiva, que deu tudo certo, que você... Muito positivo. É claro que assim, tinha uma exigência bastante grande de que justamente até mesmo nessa questão que você falou. É claro que existia uma disparidade, né, de quem, por exemplo, era alemão, tinha feito bacharelado na Alemanha e agora estava ali no mestrado. Então, existia uma diferença inicial, pelo menos, né? É aquela coisa que a gente estava falando, às vezes não é nem só uma questão da língua em si, mas de você conhecer o sistema, como as coisas funcionam. Então, meio que no início ficava aquela coisa assim, né? Você tentando respirar e chegar e pegar as informações, mas isso também um trabalho individual, que você não deve se assustar pelo início ser difícil. O início foi difícil, assim, as primeiras matérias eu falei, oh meu Deus, nem a linguagem, a velocidade das informações, o volume, aquilo tudo né, uma grande onda que vem em cima de você, mas por mais que seja um grande desafio, não, é importante não se assustar e vamos dizer, o primeiro semestre talvez não foi o melhor semestre da sua vida. O segundo vai ser melhor porque agora você conhece como a coisa funciona, né? E até essa disparidade foi, vamos dizer assim, ela foi diminuindo tanto que chegou uma apresentação era um seminário de uma professora super exigente e depois da minha apresentação ela virou para mim e falou assim, você tem que ter pena dos pobres estudantes de Erasmus, né? Esses estudantes que vêm só para fazer um semestre, porque eles não falam também alemão, você fala muito rápido. Tente melhorar isso. Então, assim, respire, fale um pouquinho mais devagar para eles te entenderem. Então, assim, mostrar que no início você talvez fosse aquela pessoa que, oh meu Deus, tá tremendo ali na hora de fazer uma apresentação, mas que ao longo do seu estudo, ao longo do que você está aprendendo, você vai melhorar, você vai se sentir mais seguro e vai conseguir tirar essa disparidade também e mostrar realmente quem você é e o que você trouxe, sabe? Uhum. Muito bom. Então tá, então tu fez todo esse estudo aqui na Alemanha, passou por todas essas provações e aí depois tu foi procurar um trabalho. Ou tu já estava trabalhando tu estava num mini job quando estava na universidade, e aí depois, como que foi essa questão de tu se colocar no mercado de trabalho como professora, considerando que tu não tinha experiências de trabalho anteriores? Tipo, na Alemanha, né? Tipo assim. Olha, isso foi uma coisa bem, bem legal, assim, sabe? Eu acho que vale a pena contar para os brasileiros, principalmente uma experiência de má vontade, que, assim, às vezes você repara que nesse momento de, vamos dizer, vou me inserir no mercado de trabalho alemão. Oh, meu Deus, estou pronta, estou com um diploma, acho que sei o que eu vou fazer, mas quero começar a minha carreira. E aí, nessa coisa em que você está de novo numa fase em que você ainda tem que adquirir segurança, se você ouve de alguém uma palavra de apoio, você pode se sentir fortalecido. Se você ouve de alguém uma palavra de que aparece, você, dependendo do seu estado emocional e da sua própria segurança, você pode se sentir, né? Será que eu vou conseguir? Mas o que acontece? Com o diploma daqui, eu aproveitei dentro do mestrado, tinha a possibilidade de fazer um estágio. Eu fiz um estágio na Turquia, dando aula numa universidade lá. Para aproveitar justamente para juntar, assim, né? Vamos juntar tudo que for possível, vamos levar tudo o que for. Cartas de recomendação. Exatamente, o que é uma outra dica, né? Tá se formando, mas vai juntando experiência, porque isso vai contar. Você já contou em outras lives suas, e que, né, qualquer carta, qualquer confirmação conta muitíssimo, e conta mesmo. E aí, o que aconteceu é que foi justamente assim, terminando a faculdade, eu conhecia melhor a minha área de atuação agora aqui na Alemanha. E o que exatamente eu queria? Que era dar aula na área de integração, né? A minha principal atuação hoje é dando cursos de integração,
né, o curso de alemão e o curso de orientação, né, que é assim uma grande necessidade dentro da Alemanha, né, sendo um centro de imigração, né, é uma realidade, é uma necessidade. Eu sabia que nessa área, professores, assim, são necessitados como o ar que nós respiramos e a água que a gente bebe. Né? Isso porque nós analisamos esse mercado dentro do mestrado. Então, eu sabia, o momento que eu estiver com todos os meus papéis na mão, não vai ser tão complicado, eu acredito que não vai ser complicado conseguir um emprego, porque eu sei que a Alemanha está gritando. Estou saindo nos jornais, nas revistas, diariamente, era verdade, discussões sobre onde vamos arrumar pessoas qualificadas para dar aula nesse curso. E nessa época eu tinha que trocar o meu visto de estudante para o visto, né, de ter. Trabalhador, né? Exatamente. Ou pelo menos assim era. Você termina e você tem aqueles 6 meses para conseguir para procurar trabalho dentro da sua área. E eu fui no Ausländerbehörde, né, setor que dá o visto, e eles falaram, mas você então quer atuar na sua área, né? E eu, sim, claro. Ah, mas isso vai ser muito difícil. Eu não... uma experiência bem parecida. eu ouvi no Agentur Arbeit, que é o que processa os empregos aqui, né? Eles disseram assim, mas você veio para a Alemanha sem falar alemão, você não vai conseguir trabalho aqui. Daí eu... Aí você fala assim, naquele joinha, né? Tipo assim, então, obrigada pela sugestão que eu não pedi. Não pedi, obrigada, né, pela sua opinião que não foi solicitada, mas pode ficar com ela. Na época, assim, eu já estava um pouco mais abusada, porque no início a gente chega um pouco mais assim, né? Ai, tô ouvindo essa informação, eu já estava um pouco mais abusada. Mas nesse dia eu pensei, não vou falar nada. Mas na minha cabeça eu pensei, quem é esta pessoa? Ela fez o mestrado que eu fiz. Ela conhece a minha área de atuação, exatamente. Porque eu conhecia a minha área, eu sabia do que eu estava falando. Eu sabia que no momento que eu mandasse meus currículos, não ia ser um desafio principalmente a formação nessa universidade, que é uma universidade reconhecidamente assim, de alta qualificação nessa área. Eu sabia que não ia ser um grande desafio, mas ela acreditava que ela precisava dizer para mim que vai ser muito difícil. Ela virou para mim e falou, porque até alemães tentam dar aula e não conseguem. Eu pensei, mas eu não conheço esses alemães, eles são qualificados. Não sei. Mas isso só passou na minha cabeça, eu não falei pra ela. Porque também não importa, a gente não quer gastar energia, né? Mas foi justamente isso. Eu juro pra você, Clarissa. E isso, assim, eu digo mais pra contar pras pessoas, assim, acredite em você, acredite no que você estudou, acredite nos seus objetivos, como você contando a sua história também, que eu assisti você contando um pouquinho do seu caminho. Eu nunca passei mais de uma semana procurando emprego na Alemanha. E nesse momento em que eu me formei, isso eu não digo assim, oh meu Deus, como eu sou fantástica. Eu digo isso no sentido de, gente, acredite, você se formou, você estudou, você conhece seus objetivos, então não deixe que nenhuma pessoa do setor de imigração vire para você e fale o que é o que não é, né? Eu saí daquele... né? É isso que eu falo sempre para as pessoas, tipo, não desista, não se deixe abater, tipo, confie na dedicação que você colocou ali, confie na educação que você conquistou e vai. Exatamente, como você contando assim, eu fiquei até pensando assim, gente, é exatamente isso, você contando que você queria trabalhar numa determinada empresa, você fez vários caminhos, pesquisou, tem que pesquisar, tem que se informar, tem que qualificar, para isso não tem jeitinho nem alternativa, mas a partir do momento que a gente tem isso, né, é importante realmente acreditar naquilo e seguir aquele objetivo. Eu saí dali pensando, mulher doida, mas tudo bem, vamos mandar currículo. E eu mandei currículo e das respostas, né? Eu recebi um dia depois ou 2 dias depois uma ligação, não foi nem um e-mail. Você pode passar aqui hoje? Hoje não dá, mas amanhã eu já tenho um compromisso, mas amanhã eu posso. Foi uma coisa assim, porque o mercado estava precisando mesmo, assim como continua precisando, né? Professores... A dica, o pessoal que formou em letras, o mercado está precisando. Sim. Assim, professor é um item raro na Alemanha, em todas as áreas, na verdade, de atuação, né? Seja professores para escola, né, de crianças, adultos, professores de língua. Até porque, assim, para seguir essa carreira também, assim, é uma carreira que é muito bonita, muito gratificante, mas ela exige muito, né? Do tempo, da dedicação, né? Muito se fala assim, professor, que vida boa, ninguém quer trocar.
Ninguém quer trocar, mas todo mundo fala, nossa, que maravilha. É uma maravilha, mas exige muito. Essa formação também, ela é bem assim, né? Quase uma chicotada, do tipo, se você sobreviver, você tá pronto para lidar com os alunos e com tudo mais, né? E... Mas essa é uma dica, sim, que né, na área de professores de língua alemã, existe procura, sim. Uhum. E hoje tu comentou, né, que uma das coisas que tu faz é curso de integração, ou tu trabalha exclusivamente como professora de alemão em curso de integração? Quase que exclusivamente, assim, porque realmente é a área que eu sou apaixonadíssima, assim, sabe? É onde eu, assim, aposto todas as minhas fichas como professor e como ser humano, porque eu acredito muito no que acontece ali, sabe? E você botar a base, basicamente assim, tudo vai começar na vida da pessoa que vem pra cá, seja o exilado, né, seja a pessoa que precisa, né, que não pode voltar para o seu próprio país por alguma questão política, ou a pessoa que casou com um alemão ou com uma alemã e vai, né, querer iniciar ou reiniciar a sua vida, a sua carreira aqui. Tantos mundos se encontram ali, mas o que aquelas pessoas têm em comum é que elas precisam primeiro aprender alemão para poder lidar com o mundo lá fora. E você poder participar desse processo e dar todas as ferramentas que você conhece, tudo que você trouxe para que aquele processo seja o melhor possível. É tão incrível. E depois de você encontrar com essas pessoas e ver que elas estão trabalhando, como elas estão conversando, como elas conseguiram ir para a faculdade, conseguiram, né, uma Ausbildung. É que você contribuiu realmente para que os objetivos dessas pessoas fossem alcançados. Isso realmente Exatamente. deve ser incrível mesmo. Não tem preço. Então, assim, por isso que hoje é basicamente a área em que eu mais atuo. Eu também, assim, a escola onde eu trabalho, eles têm, também eles mesmos dão Ausbildung, né, essa formação profissionalizante. Então, dentro dessa formação profissionalizante, eles têm cursos de uma linguagem mais, né, para um nível maior, vamos dizer assim, B2, C1, para justamente a pessoa poder lidar com a linguagem daquele nível profissional. Então, assim, esses cursos eu também posso dar, como acabei dando um curso na universidade onde eu estudei, para estudantes internacionais, mas meu foco grandão mesmo são cursos de integração. E uma dúvida que eu tenho, os cursos de integração, eles são financiados pelo governo ou eles pertencem ao governo? Tipo, é uma escola particular onde você dá aula ou como que é isso? Olha, essa aí eu acho que é coisa que, assim, a maior parte das pessoas não sabe de onde veio, de que se alimenta, né? Como funciona. Basicamente, os cursos, eles são organizados pelo governo e parcialmente financiados, né? Tem o BAMF, que é o nomezinho, né, conhecido aí por ser um setor, né, tanto de imigração que lida com a questão, né, de refugiados políticos, etc., mas também da organização dos cursos de integração e questões ligadas à migração no geral. Eles organizam e financiam parcialmente, mas quem realmente organiza o curso no dia a dia é uma instituição, vamos dizer, privada, né? Então, assim, eles dão as diretrizes lá de cima e diferentes instituições vão se ocupar da organização diária, da contratação de professores. Então, eu não sou contratada direto pelo governo alemão, mas indiretamente, né? Uhum. E aí, como que é o processo seletivo para trabalhar nesse tipo de indústria? É carta de recomendação, currículo, manda, faz entrevista ou tem alguma... Você tem que fazer, por exemplo, uma aula experimental para eles verem como que é? Tem alguma coisa que é diferenciada nesse tipo de processo? Isso varia muito de escola para escola, né? Cada uma vai definir com o que eles precisam de você. No geral, eles querem ver realmente, eles veem as suas experiências e cartas de recomendação, por exemplo, mas o que existe em comum em todas elas que é uma exigência não das escolas, mas do BAMF, né, do regulador, que dá a diretriz, é que nós temos que ter uma licença especial para esse tipo de curso. Então, não é todo mundo que é professor de alemão que tem autorização para dar o curso.
né? E essa licença você tira se você preencher determinados requisitos, eles analisam e eles dão essa licença para você. Até porque, assim, no curso de integração não é só dar aula de língua alemã. Eu dou aula, por exemplo, de política, Sim, né? você tem que, de Constituição alemã. integração mesmo. Então, você tem Uhum. que explicar um pouco de legislação, um pouco da Legislação, cultura, né? Os história. feriados e toda aquela, né, política. Então, realmente é diferenciado. Então, você tem que fazer um curso para ter essa licença ou você pode fazer uma prova e daí eles te dão a licença? Ou como que funciona? Depende de que formação você teve. Vamos dizer assim, quem fez a formação que eu fiz na Universidade de Mainz recebe a licença automaticamente, porque eles consideram que você já aprendeu tudo, o nosso currículo lá é completo o suficiente para você não precisar de mais nada. Sendo que, não sendo o caso de você ter uma dessas qualificações já reconhecidas automaticamente, você pode fazer uma qualificação curtinha, que vamos dizer assim, ela só precisa complementar um pouquinho. Já tem método de ensino, etc., mas tem essas questões do tema específico de integração, migração, blá, blá, blá. E, para alguns casos, eles analisam e falam, não, essa pessoa vai precisar passar por um processo de qualificação um pouco mais longo. Então, eles te dão a missão de visitar esse processo e sem ele você não recebe a licença. Então, assim, eles analisam caso a caso. E quem faz essa análise é a escola ou é um órgão específico? É o órgão específico, o banco, né? Vamos dizer assim, a parte toda oficial de licença é direto com eles, e a parte de contratação, né, processo seletivo, organização do curso no dia a dia é em cada escola em que cada pessoa trabalha. Mas tu acha que é possível, por exemplo, um professor que fez a licenciatura e talvez o mestrado ainda no Brasil, se tiver o nível adequado de alemão, vir para a Alemanha fazer essa licença e trabalhar aqui? Absolutamente possível. Claro que ele vai passar aí por esse processo do reconhecimento, né? Os documentos dele têm que ser reconhecidos, as experiências reconhecidas, e para que eles possam ver a equivalência, né? Porque isso que é o mais importante, de ver a equivalência, mas muito provavelmente a questão esses temas de imigração, né? Quem trouxer o currículo do Brasil vai fazer pelo menos isso, né? Eu dando meu pitaco, mas eu realmente acredito que é assim, que seja assim. Vamos dizer que você tem que passar pelo menos pela qualificação curta, que ela é realmente curta, mas para complementar essas coisas que são bem específicas de quem está aqui, né? E acompanhando esses processos de informações sobre o tema específico de integração e migração. Entendi. Mas é super possível, incentivo todo mundo. Nós estamos quase acabando. Mentira, que já passou todo esse tempo! 1 hora e nós já estamos com 58 minutos. Então, a última pergunta que eu queria fazer antes da gente encerrar é se tu pudesse dar uma dica para um profissional de letras que quer vir trabalhar na Alemanha, além de, claro, né, aprender um alto nível de alemão, mas uma recomendação, assim. Uma recomendação, seja sonhador e tenha pé no chão ao mesmo tempo. Né? Sonhador o suficiente para, né, acreditar em tudo aquilo que são milhões de passos, mas vai acontecer, mas pé no chão no sentido de se qualificar bem, se informar bem e ser persistente, né? Muito bom. Eu também sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que informação e dedicação, com isso você chega em qualquer lugar. Com certeza. Então, Rafaela, muito obrigada pela sua participação hoje, por ter tirado aí o teu tempo, né, na quarta-feira, para estar aqui com a gente, para responder todas as nossas perguntas, né? Muito obrigada ao pessoal aí do chat também que mandou perguntas e que interagiu aqui com a gente. A live vai ficar gravada tanto no meu Instagram e eu vou postar no YouTube depois, então manda o link para seus amigos, divulgue. Mandarei. Rafaela, uma última mensagem que você quer deixar para o pessoal aí? Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu realmente achei excelente a sua ideia de trazer experiências para que as outras pessoas se sintam incentivadas também e tenham um pouquinho de norte, né? Vejam exemplos de que não, funciona e aqui é uma das possibilidades, esse é um dos caminhos. Achei fantástico. O objetivo é justamente esse, né? Sempre trazer experiências diferentes, porque eu acho que às vezes você acompanha assim, uma pessoa ou outra pessoa e você se baseia muito pelaquela experiência única. Então eu tento trazer pontos de vista diferentes, experiências diferentes e dicas diferentes, né? Sim. Porque cada área tem a sua. Verdade.
É isso aí, gente. Boa noite para todo mundo. Rafaela, super obrigada mais uma vez. Com todo prazer. Um beijo, gente, e tchau. Tchau, tchau.